Rumo a Pentecostes. E vamos de Romanos capítulo 8, versículo 1 até o 13. Vida pelo Espírito. Em conclusão, não há condenação para os que pertencem ao Messias Jesus. Porque a lei do Espírito vivificante, por meio do Messias Jesus, me emancipou da lei, do pecado e da morte. O que a lei não podia por causa da debilidade da condição carnal, Deus o realizou enviando o seu Filho, assemelhando-o à nossa condição pecadora, para acertar contas com o pecado. Em sua carne, condenou o pecado, para que cumpríssemos a justa exigência da lei, nós que não procedemos por instinto, mas pelo Espírito. De fato, os que vivem segundo o instinto se inspiram no instinto. Os que vivem segundo o Espírito se inspiram no Espírito. Porque a tendência do instinto é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. E os que seguem o instinto não podem agradar a Deus. Mas vós não seguis o instinto, e sim o Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Messias, não lhe pertence. Mas, se o Messias está em vós, ainda que o corpo morra pelo pecado, o Espírito viverá pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus da morte habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo da morte dará a vida a vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Essa palavra me faz recordar Ezequiel, onde se trata dos ossos ressequidos. O Espírito é capaz de dar vida àquilo que é morte. Interessante que se fala desta condição penal da lei. A lei como pena, a lei como algo que precisa ser vivido. Para se cumprir a lei, não precisa e nem é necessário que a pessoa sinta que deva fazer. Ela simplesmente precisa fazer. Isso é importante nós entendermos que os judeus viviam pela lei. Não passava pelo coração, não passava pelo sentimento, simplesmente cumpriam a lei. E até os dias de hoje é dessa forma. Se cumpre a lei, e porque é lei, eu devo fazer. Interessante que a lei passa a ser quase um instinto. Passa a ser quase algo que eu preciso fazer. Eu sou obrigado a realizar isso. A minha condição exige que eu seja assim. Enquanto que o coração está muito distante daquilo que é o preceito, a obrigação. Aí é que tá. Às vezes nós somos levados por esses instintos, por esta maneira de agir já instintiva, que muitas vezes se condena, se cumpre uma pena e a gente age pela pena. Nós somos educados desta maneira. Se você não fizer tal coisa, Deus vai castigar, e o castigo de Deus, a mão pesada de Deus virá sobre você. E nós ouvimos isso durante muito tempo, de um Deus que é castigador, ou seja, nesta mesma ideia do Antigo Testamento, onde há um Deus que castiga. No entanto, esta pena nos é tirada através de Jesus. E o importante, o Espírito, ele vivifica mesmo aquele que está no pecado, como a própria palavra diz. Ele é capaz de trazer vida mesmo nas situações onde não há, porque Jesus venceu a morte. Você de fato acredita que o Espírito Santo pode realizar isso na sua vida, na vida daqueles que se encontram distantes? É esta ação do Espírito que é diferente da lei, porque se julgamos com a lei, a gente vai continuar dizendo que pela lei esta pessoa não pertence a este ambiente, pela lei, por aquilo que ele vive, por não
cumprir certos requisitos, ele não pode estar neste nosso redil de ovelhas, ele não pode entrar nesse determinado grupo, ele não pode pertencer a esta realidade. E nós vamos criando um monte de coisas, um monte de julgamentos, onde nós limitamos, inclusive, a ação do Espírito. Isso para a vida das pessoas e também para a nossa. Nós vamos fazendo isso com a gente. A graça de Deus, através da ação do Espírito Santo, ela é ilimitada. E aí eu digo para você, não importa a sua condição, o Espírito pode agir desde que você se abra a esta ação. Desde que você compreenda isso como algo que vai de fato mudar a sua vida e trazer vida àquilo que está já morto, sepultado, talvez até se decompondo. Eu recordava esta palavra de Ezequiel, que trata dos ossos ressequidos, e naquela planície o profeta pronuncia o oráculo e aqueles ossos voltam à vida. E é isto que nós estamos te pedindo, Senhor, hoje. Os milagres que necessitamos é diante dos nossos ossos ressequidos, diante da nossa falta de esperança, diante daquilo que já decretamos a morte, possa reviver. Por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo, age na nossa falta de fé, age no nosso desespero, age no nosso coração e faz reviver hoje aquilo que precisa ser revivido, não por nós, mas por ti, ó Espírito Santo de Deus. Amém.